Recordemo-nos da experiência daquele homem de Los Angeles, que não podia aprender a guiar o automóvel, apesar de seus esforços em dominar o volante, porque obsedava o temeroso pensamento de se chocar com os postes telegráficos. Embora este exemplo demonstre a influência do pensamento, não denota a relativa fraqueza da vontade. Naquele caso, não estava a vontade vencida, mas em suspenso. Aquele homem não queria, desejava. Eis aqui a diferença entre a vontade e o desejo. A presença de um desejo ou uma esperança na mente humana denota a ausência de vontade. E quem cede a seus desejos entrega inteiramente sua divindade e abdica seu trono. Muito simplesmente pode demonstrar-se a completa separação e mútua exclusividade entre desejar e querer. Se temos o lápis sobre a mesa e refletimos sobre pegá-lo ou não pegá-lo, poderemos chegar à conclusão de pegá-lo ou não pegá-lo. Não haverá desejo a respeito do assunto, porque temos a segurança de que em nosso poder está o pegar ou não pegar o lápis. Mas se o lápis pesasse meia tonelada, ou crêssemos que a pesasse, diríamos então, eu desejaria poder levantar este lápis. Quem deseja algo reconhece com isso sua dependência de uma probabilidade externa. Acha-se em estado expectante e não aguarda voluntariamente algo que está seguro de que há de chegar a seu devido tempo, senão que espera que ocorra o que ele deseja. É impossível calcular a insensatez do desejo, com a completa negação da vontade que encerra. E cabe dizer incidentalmente que tão só será capaz de progredir na senda oculta quem completa e definitivamente mate o desejo. Se o pensamento é o poder que atua entre as coisas materiais, que é a vontade? É a potência que atua entre os pensamentos, as emoções e sentimentos. É concentração, é atenção, é a potência que subdivide a mente em consciência e subconsciência. Se o homem do automóvel houvesse conhecido esta simples vontade, seguramente alijaria facilmente o temor nos postes telegráficos. Se houvesse dito, não penses no poste, fixa-te na calçada e pensa nela, esquece o poste e enche tua mente com o pensamento no caminho por onde segues. Se houvesse tratado de seguir o seu pensamento em vez de suas mãos, tudo lhe teria saído bem. Análoga circunstância haverão certamente observado pela noite muitos inexpertos automobilistas, quando em sentido contrário vem outro automóvel com os faróis acesos. O motorista não deve deixar-se fascinar pela ideia nascida do temor de se chocar com o automóvel oposto, cuja presença a assinalam os faróis, mas deve apartar a vista de sua luz e fixar-se na parte escura da estrada, por onde vai, embora não possa vê-la. A ânsia não é uma forma de vontade, senão precisamente a expansão do desejo. Enquanto deseja comumente a apetência de possuir algo que não se tem, a ânsia vai mais além e implica o temor de perder o que já se possui ou o temor das várias probabilidades que ameacem estorvar a satisfação do desejo. O desejo não é tanto o reflexo da vontade, mas um reflexo do amor. No entanto, o amor contrafeito perde sua característica própria, porque se apega às coisas materiais, enquanto que a esfera peculiar do amor é a vida consciente. Portanto, a vontade é o Atma, o eu que se conhece a si mesmo e manifesta o seu poderio sobre todas as suas relações com o mundo das coisas e da vida. A vontade é o eu sou o eu, e tal se verá que é a sua natureza sempre que o homem trate de determinar seu futuro. A vontade está relacionada com o verbo ser, e não com o verbo fazer. Quando o indivíduo toma a determinação de trabalhar firme em seu negócio para ganhar muito dinheiro,
está se dizendo quase inconscientemente a si mesmo: serei rico. E esta ideia vai tomando corpo em sua mente e move seu ânimo até que o pensamento de ser rico o leva à ação. A vontade conduz, em definitivo, à verdadeira vida superconsciente, a bem-aventurança, felicidade ou Ananda. Este estado de existência é independente do tempo, mas a consciência atua no tempo, embora não no espaço, e ao atuar, evolui ou desenvolve-se, se bem que esta evolução ou desenvolvimento não signifique forçosamente progresso. Este ponto é de suma dificuldade e dele tratarei mais adiante, mas direi de pronto que obscurece a consciência e divide a mente, pois que a vontade se dirige a uma parte de si mesma para o melhor conhecimento desta parte durante algum tempo. É o mesmo que se um escolar concentrasse durante certo tempo toda a sua afeição no curso de música e se esquecesse da geografia, história e demais disciplinas escolares. Quanto mais completo fosse este esquecimento, melhor aprenderia a música. Assim é como se precisa proceder enquanto se está adquirindo este novo conhecimento. Mas posteriormente, a consciência será mais capaz de estudar conjuntamente música, história, geografia e etc., em vez de se concentrar toda a sua força numa só matéria. Isto é o que faz a mente subconsciente, em que a vontade, a sabedoria e a atividade operam sem que isso se aperceba a mente consciente, ou melhor, a parte consciente da mente, pois que não há duas mentes separadas. Para esclarecer este ponto, referirei o que me ocorreu com um cavalheiro ancião, de uma cidade do sul da Índia, muito hábil no governo das faculdades da mente. Entre os muitos experimentos que me mostrou, distinguiu-se o que ele fez com um baralho. Primeiro, escreveu algo num pedaço de papel, dobrou-o e me deu dizendo que eu o guardasse em meu bolso. Depois me convidou que baralhasse os naipes e os estendesse com o dorso para cima, sobre a tarima em que me achava sentado à moda hindu. Feito isso, disse-me que escolhesse o naipe que eu quisesse, e assim o fiz ao acaso. Então me disse que olhasse o naipe e ao mesmo tempo o papel que eu havia guardado no bolso. E vi que no papel estava escrito o nome da carta que ao acaso eu havia escolhido. A pedido do cavalheiro, entreguei o baralho a 2 hindus amigos meus, que me haviam acompanhado ao visitá-lo, e repeti o experimento outras 2 vezes, dando a cada um deles um papel diferente, sem tocar em nada do baralho. Depois me ocorreu tentar por minha conta uma experiência de menor importância, e para isso supliquei ao cavalheiro que me desse outro papel escrito, ao que acedeu satisfeito, porque não se limitava a ostentar as suas extraordinárias faculdades, mas tinha interesse em instruir-me, tanto quanto fosse possível nesse particular. Baralhei as cartas e estendi-as, como da outra vez, mas antes de escolher uma, concentrei minha mente na sua e lhe dirigi em silêncio este pensamento: qualquer que seja a carta que você tenha escolhido, não a escolherei eu desta vez. Em seguida levantei uma carta, tirei o papel do bolso, desdobrei, com grande surpresa do cavalheiro, a quem jamais eu havia contado a experiência. Resultou que a carta escolhida não era a mesma cujo nome estava escrito no papel. Referi-lhe então o que eu havia feito, e ele respondeu que o feito por mim explicava perfeitamente o sucedido. Em consequência, quis revelar-me o segredo da experiência, e disse-me: antes de tudo, escolho uma carta qualquer, cujo nome anoto num papel. Depois concentro vigorosamente o pensamento neste nome e transfiro o pensamento para a mente da pessoa que tem que escolher a carta. Este pensamento fica fixo na mente da pessoa, com o mesmo vigor que lhe dei ao transferi-lo.
porém, sem que disso se dê conta a mente consciente de quem o recebe. Pois bem, a mente subconsciente tem suas próprias faculdades de percepção, e com o acerto dirigida é capaz de ver as cartas como se estivessem descobertas, ainda que o olho físico não as possa ver. O pensamento fixo na mente subconsciente move o braço e a mão para o ponto onde está a carta por mim escolhida, e também escolhe a pessoa em ação. Mas neste caso, quando você dirigiu a sua vontade contra a minha, desfez a imagem mental que eu havia forjado com o meu pensamento. Dito isto, felicitou-me ao estilo oriental pela fortaleza da minha vontade, embora houvesse sido muito possível que, se precavesse da minha intenção, houvesse realizado com êxito a experiência. Como tal sucedeu imediatamente depois com os meus amigos hindus, que apesar de não quererem levantar a carta escolhida, a levantaram cada vez como se lhes obrigassem. Poderá arguir-se que o cavaleiro bem poderia deduzir minha intenção por transferência de pensamento, mas parece-me que ele estava demasiado preocupado com o êxito de sua experiência. Tempos depois, tive uma surpreendente continuação desta experiência em meu colégio de Hyderabad, província de Sindh, a 3 quilômetros da cidade Trichinopoly, onde eu havia passado uma semana com o mesmo cavalheiro. Uma tarde, depois de um dia de muito trabalho, estava eu sentado em meu aposento junto com 2 amigos, um dos quais professor de ciências políticas em meu colégio. Era este professor um hindu graduado com distinção em Oxford, o qual em sua permanência na Inglaterra havia aprendido alguns jogos de prestidigitação muito engenhosos, com cartas, e aquela tarde nos estava entretendo com vários deles, num feriado. Meu pensamento estava muito longe de tudo quanto se referisse à investigação psíquica, pois me preocupavam as graves perturbações do momento, ocasionadas pela agitação política suscitada entre os alunos do colégio, que, no meu entender, comprometia gravemente o seu futuro. De súbito, sem prévio aviso, ouvi ressoar em metade do meu cérebro uma voz varonil, que claramente pronunciou estas 6 palavras: 5 de paus, tente esta experiência. Eu acreditei que se referia à experiência passada em Trichinopoly, algum tempo antes, mas obediente à voz, escrevi 5 de paus num pedaço de papel, dobrei-o e disse ao professor que, sem olhá-lo, o guardasse em seu bolso. Depois, o convidei a que baralhasse as cartas, que eu não havia absolutamente tocado. Estendesse-as dorso para cima, pelo solo onde nos achávamos, e que escolhesse depois uma ao acaso e a comparasse com o escrito no papel. Ao descobrir a carta escolhida, era o 5 de paus, e há de se imaginar a surpresa do professor quando viu escrito 5 de paus no papel que eu lhe havia entregue. Não sei certamente como me guiou a voz naquele caso, mas de meus conhecimentos sobre o poder do pensamento, parece-me muito razoável crer que o cavalheiro ancião, residente a 3 quilômetros dali, sabedor de nossa ocupação, me havia sugerido a ideia, ajudando-me a realizar com êxito a experiência, a qual, por outro lado, é muito valiosa como manifestação do modo como o pensamento e a vontade podem atuar na parte subconsciente da mente. Ao considerar o modo como o pensamento é a potência operante no corpo e nos mistérios da vida diária, devemos ter em conta que às vezes o pensamento é subconsciente e que muitas das chamadas vicissitudes da vida provêm da ação subconsciente do pensamento dirigido às vezes pela vontade. Por exemplo, pode um homem não ter nada que fazer certa tarde e decide sair a dar um passeio. Põe o chapéu ou o turbante, o guarda-chuva ou a capa e toma uma direção ou outra de seu caminho. Durante o passeio, encontra um amigo que lhe propõe um negócio ou lhe sugere uma nova linha de conduta,
cujo resultado é dar uma viravolta completa e feliz em sua vida. Quando, depois, ao fazer uma retrospecção deste incidente, o considerará como ponto de conversão de sua vida, dizendo que foi muita sorte sair aquela tarde a passeio e encontrar o seu amigo. Talvez não tenha sido sorte nem casualidade, senão que o eu interno, seu ser verdadeiro, moveu a personalidade a sair a passeio e tomar a rua onde encontrou o seu amigo, da mesma maneira que resultou minha mão ser guiada para escolher a carta entre as do baralho estendido na tarina. Todos temos mais ou menos prova experimental de que, de quando em quando, nosso homem interno consegue impressionar a parte consciente da mente, e a esta impressão chamamos a voz da consciência, pois sabe muitíssimo mais acerca da verdadeira e reta norma de vida que o eu inferior ou personalidade operante nos limites da mente vigílica. Assim distinguimos claramente entre Isha e Kriya, entre vontade e atividade, e vemos que a vontade é independente do desejo, que a atividade é a atividade do pensamento, e que vontade e pensamento são duas potências. O pensamento influi no